Bom dia, pessoal! Tudo bem? Continuando nosso estudo sobre provas em espécie, ainda sobre a prova documental. Essa semana ficamos só na prova documental, ok? Na aula de ontem, no vídeo de ontem, vimos as questões gerais sobre prova documental, o que é documento, a diferença entre documentos públicos e privados e a força probante desses documentos e uma série de questões mais específicas relativas às regras, as várias regras que o código traz com relação à prova documental. Agora nós iniciamos o estudo de um tema um pouco mais específico, fundamental para a prova documental, que é o estudo da falsidade documental. Ontem já vimos que quando eu falo em autenticidade do documento, eu estou falando da autoria do documento. Então, um questionamento sobre a autenticidade é um questionamento sobre esse documento não fui eu que fiz, ou esse documento não é de minha autoria, né? Citei até para vocês o exemplo lá do meu caso do saque do banco com a assinatura da correntista, que depois ela alegou que não era a assinatura dela, tá? Pois bem, nesse caso, nós não estamos falando exatamente de falsidade documental ainda, ok? Nós estamos falando de autenticidade. O documento não é autêntico, a autoria do documento não é de quem disse que é, ok? Havendo impugnação da autenticidade nos autos, então eu trago um documento para o processo, vem a outra parte e impugna essa autenticidade, cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar que a assinatura é verdadeira, que a autoria é de fato da pessoa a quem se imputa o documento. Foi exatamente esse o exemplo que eu disse para vocês ontem. Agora nós vamos analisar mais especificamente a falsidade documental. Não é a falta de autenticidade, o documento é falso. E a falsidade pode se dividir em dois tipos diferentes. A falsidade material e a falsidade ideológica. Qual que é a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica? A falsidade material é a falsidade relativa ao próprio documento, à forma do documento. Então pegar um pedaço de um documento e montar no outro. Pegar um documento que já tem a assinatura de alguém e colar alguma coisa que essa pessoa não quis colocar nesse documento, juntar dois documentos, né? Antigamente o pessoal falsificava, espero que não façam mais isso, né? Falsificava carteirinha de estudante para pagar meia no cinema, vejam bem, né? Então, por que falsificavam? Porque às vezes a pessoa não tinha carteirinha de estudante, pegava a carteirinha de estudante do amigo e colava uma foto sua na carteirinha de estudante. Isso é falsidade material. Diz respeito à forma do documento. Eu tive um caso super interessante nesse sentido, tá? Olha o que aconteceu. Era um contrato de honorários advocatícios de uma empresa com determinado advogado. A empresa contratou lá o advogado e fez um contrato de honorários com esse advogado. Aí a relação não foi muito boa, a empresa não estava muito satisfeita com o advogado. O fato é que a empresa troca de advogado, né? Tira o advogado do processo, passa o processo para outro advogado. E esse advogado, então, que saiu, ingressa com uma ação de cobrança dos honorários devidos pela empresa em razão daquela ação que ele acompanhava. E junta um contrato de honorários nos autos, no qual existe uma cláusula que dizia que em caso de rescisão antecipada do contrato, todas as parcelas vincendas deveriam ser pagas. E havia lá no contrato, se não me engano, 3 parcelas previstas. Na contratação, logo na contratação, na sentença e no trânsito em julgado. Então, como não havia ainda nem sentença nem trânsito em julgado, o advogado estava cobrando as 2 parcelas da sentença e do trânsito em julgado, que seriam as parcelas vincendas, as parcelas futuras. E eram valores altíssimos, porque era uma ação muito alta. Tá? Quando o cliente nos contrata, eu peço para eles a cópia do contrato de honorários, a via deles do contrato de honorários. E quando eu recebo o contrato de honorários deles, não existe na via da empresa a cláusula que previa o pagamento antecipado das parcelas vincendas, né? Primeira coisa que eu pensei foi, isso é uma montagem. Pegaram essa cláusula e colaram de alguma forma, deixaram um espaço em branco numa das vias do contrato e acabaram colocando essa cláusula ali. Se foi isso, nós estamos diante de uma falsidade material. Poderia ser outra coisa, e daqui a pouquinho, quando eu explicar a falsidade ideológica, eu falo para vocês. Mas nesse caso, se foi uma montagem, se foi
copiar e colar ali uma cláusula depois do contrato já estar assinado, né? É uma montagem, é uma violação na forma desse contrato. Isso é falsidade material, ok? O que seria a falsidade ideológica? A falsidade ideológica é uma falsidade quanto à declaração emitida. Aquele que teria manifestado a vontade não quis manifestar aquela vontade. Aquela vontade foi manifestada por erro ou coação, ou até uma simulação, por vícios do consentimento, tá? Então eu não queria declarar o que eu declarei. Lembra do caso da Dona Maria? Da fiança? Lembram que a Dona Maria foi fiadora sem nem saber o que estava acontecendo? Lembram? Acho que eu contei esse caso para vocês no ano passado, né? Ela assinou lá um contrato qualquer que o vizinho dela, que era um casal que veio com uma criança da Paraíba, ela se comoveu com a situação deles, quis ajudar, eles pediram para ela assinar um documento, ela assinou, ela estava assumindo que seria fiadora deles, sem nem saber escrever. Dona Maria não tinha a menor condição de entender o que estava acontecendo, né? Ali houve um erro, isso é uma falsidade ideológica, ela não quis manifestar aquela declaração, ela só manifestou a declaração por erro. Vamos voltar no exemplo do contrato de honorários. Outra hipótese que me passou pela cabeça, e que talvez seja até mais plausível, era a seguinte. Imaginem que o advogado, na hora de procurar a empresa, fez 2 contratos diferentes, 2 cópias do contrato. Isso é normal, né? Você faz 2 cópias, assina-se 2 cópias, às vezes até 3, uma fica com uma parte contratante, outra fica com a outra parte contratada, tá? Imaginem que na via que a empresa, que o advogado colocou por cima, primeiro, para a empresa assinar, para o diretor da empresa assinar, não havia cláusula. O diretor olha o contrato, não tinha cláusula, ele assina. Mas imaginem que na via seguinte, na segunda via, que seria a via que ficaria com o advogado, ele coloca a cláusula, sabendo que o diretor da empresa não vai assinar, não vai ler essa segunda via. Ele vai ler só a primeira via, estando tudo certo, ele vai assinar as 2, né? Nesse caso, o diretor assinou um contrato que tinha uma cláusula que ele nem sabia que tinha. Ele assinou por erro também. Então, nesse caso, gente, a falsidade ideológica. Vejam que aí o vício está na declaração que foi dada e não na forma do documento. Não foi uma montagem. Se fosse enfiar a cláusula ali num contrato já assinado, seria montagem. Agora, se eu dou o documento para alguém assinar e esse documento contém uma cláusula que eu não sabia que existia ou que eu não queria que existisse, e eu, ao ler uma outra via, pressupus que ela não existia, vou lá e assino aquela via com o contrato, com a cláusula que eu não queria que existisse, nesse caso, nós estamos diante de uma declaração dada por erro. É uma falsidade ideológica, ok? Entender a diferença é fundamental. Por quê? Quando um documento é falso, quando eu me deparo com um documento falso no processo, eu preciso arguir a falsidade. E aí nós já entramos ali nos artigos 430, 431, 432 e 433 do Código. Eu preciso suscitar a falsidade. Aquele que desconfia da falsidade do documento tem que suscitar. A princípio, se eu junto um documento no processo e ninguém questiona a sua validade, ele fica ali. Ele é considerado, ele é válido, ok? Porém, se eu quero impugnar, eu vou lá e faço uma arguição de falsidade, que é a que consta ali no artigo 430 do CPC, tá? Rigorosamente falando, a arguição de falsidade só serve para a falsidade material, ok? Vou explicar isso e prestem muita atenção porque isso é complicadinho, tá? Para a falsidade ideológica, não caberia a arguição. Por quê? A falsidade ideológica, pessoal, vicia a declaração do documento. É preciso invalidar, tornar absolutamente inválido e ineficaz aquele documento quando se está diante de uma falsidade ideológica. E a arguição de falsidade do artigo 430 tem caráter declaratório, apenas meramente declaratório. Ela vai declarar que o documento é falso e esse documento não vai poder ser utilizado como prova só naquele processo, tá? A princípio, daqui a pouquinho eu explico isso melhor, tá? Na falsidade ideológica, porém, a declaração não basta. Eu preciso de uma decisão de caráter constitutivo, ou melhor, desconstitutivo, porque eu preciso desconstituir aquela relação jurídica. Esse contrato de honorários que foi feito, se é que ele foi feito a partir de uma falsidade ideológica, né, porque o diretor assinou sem saber que a cláusula estava lá por erro, precisa ser desconstituído. Não adianta só eu declarar esse contrato falso, essa declaração vai produzir os efeitos de uma declaração qualquer.
eu preciso desconstituir esse documento. Eu preciso de uma decisão de caráter desconstitutivo. E para isso a arguição de falsidade não serve. Para isso eu preciso de uma ação própria de caráter desconstitutivo. Então a falsidade ideológica vem por meio de uma ação própria de caráter desconstitutivo que vai desconstituir aquela relação jurídica. Claro que essa ação vai ser proposta concomitantemente ao processo em que o contrato foi juntado. Então, se o contrato foi juntado numa ação de cobrança, como era o caso do meu exemplo, e eu quero arguir a falsidade, eu proponho uma nova ação pedindo a desconstituição dessa relação jurídica e distribuo essa ação, inclusive por dependência, a minha ação de cobrança. Elas vão ser conexas, vão inclusive tramitar em conjunto. Por quê? Eu preciso dessa falsidade primeiro para depois continuar o meu processo, porque depois eu preciso saber se eu posso ou não usar esse documento no meu processo, ok? A falsidade ideológica vem, então, por meio dessa ação autônoma. É claro que eu até posso arguir a falsidade ideológica por meio da arguição de falsidade. Nada impede que eu faça essa arguição. A diferença é que, nesse caso, eu só vou invalidar o documento para aquele processo que está tramitando ali, né? A decisão da arguição de falsidade, que é de caráter declaratório, não tem a força de desconstituir a relação jurídica. Então eu uso a arguição de falsidade para alegar a falsidade ideológica e com isso não usar o documento no meu processo. Mas a relação jurídica não é desconstituída, entendem isso? É inclusive o entendimento do STJ que eu coloquei lá no material para vocês, é um entendimento pacífico do STJ. Eu posso usar a arguição de falsidade, que chamava-se antigamente incidente de falsidade, para arguir a falsidade ideológica, desde que eu não pretendo a desconstituição da relação jurídica. Eu pretendo só uma decisão de caráter declaratório que tira o documento da jogada, tira o documento do processo. Se eu quero uma decisão de caráter desconstitutivo, aí eu preciso da ação própria, da ação autônoma para desconstituir a relação jurídica. Vou parar por aqui, já volto, pessoal, só para o vídeo não ficar muito grande, ok? Até já!